Você desperta em uma manhã comum, mas algo mudou fundamentalmente na forma como percebe o mundo ao seu redor. Suas retinas, de alguma maneira extraordinária, desenvolveram a capacidade de detectar a radiação infravermelha, aquela luz invisível que permeia cada canto do universo, carregando informações que a humanidade só conseguiu decifrar através de instrumentos sofisticados como o telescópio espacial James Webb. Ao abrir os olhos, você imediatamente nota que sua visão expandiu para além do espectro visível tradicional. O que antes eram apenas cores familiares, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, agora se estende para frequências mais longas e energias mais baixas. É como se uma nova dimensão da realidade tivesse se revelado, onde cada objeto ao seu redor emite uma assinatura térmica única, contando histórias que permaneciam ocultas aos olhos humanos comuns. A luz infravermelha, você percebe intuitivamente, ocupa uma faixa do espectro eletromagnético que vai de aproximadamente 700 nanômetros até 1 milímetro de comprimento de onda. Para ter uma noção dessa escala, o cabelo humano tem cerca de 80.000 nanômetros de espessura. A luz infravermelha próxima que você agora enxerga tem comprimentos de onda menores que a 100ª parte dessa espessura. É uma radiação sutil, mas poderosa em suas revelações. Seu quarto, antes familiar, agora se transforma em um mapa térmico fascinante. A xícara de café sobre a mesa brilha com intensidade, emitindo radiação infravermelha proporcional à sua temperatura de aproximadamente 60 graus Celsius. Você pode literalmente ver o calor se dissipando em ondas suaves, criando correntes térmicas que sobem em espirais delicadas até se misturarem com o ar ambiente. É como observar rios invisíveis de energia fluindo pela atmosfera. As paredes de sua casa revelam segredos estruturais através da radiação térmica. Você distingue claramente onde estão os canos de água quente, as instalações elétricas e até mesmo pequenas diferenças na densidade dos materiais de construção. Cada superfície conta sua própria história térmica. O piso de madeira retém calor de maneira diferente do concreto. Os metais conduzem e irradiam energia com características únicas, enquanto os isolantes térmicos aparecem como áreas mais escuras em sua nova visão infravermelha. Este fenômeno que você está experimentando espelha exatamente o que o telescópio James Webb faz no espaço, mas em uma escala cósmica incomparavelmente maior. Assim como você agora pode ver o calor irradiando de objetos cotidianos, o Webb detecta a radiação infravermelha de estrelas, galáxias e nebulosas distantes, revelando aspectos do universo que permaneceram escondidos por bilhões de anos. A diferença fundamental está na sensibilidade e no alcance. Enquanto sua nova visão permite detectar radiação infravermelha de objetos próximos com temperaturas relativamente altas, o James Webb foi projetado para captar a radiação extremamente fraca de corpos celestes que podem estar a temperaturas próximas do zero absoluto, ou seja, cerca de 273 graus Celsius. Para conseguir isso, o próprio telescópio precisa ser resfriado a temperaturas criogênicas, evitando que sua própria emissão térmica interfira nas observações. Quando você caminha pela casa, nota que até mesmo seu próprio corpo é uma fonte intensa de radiação infravermelha. A temperatura corporal de 37 graus Celsius faz com que você literalmente brilhe nesse novo espectro de visão. Seus braços, rosto e mãos emitem uma luz suave mas constante, criando uma aura térmica que se estende alguns centímetros além da superfície da pele. É uma demonstração tangível de como todos os objetos com temperatura acima do zero absoluto emitem radiação eletromagnética. Esta descoberta pessoal conecta você diretamente com um dos princípios fundamentais da física que torna possível a astronomia infravermelha. A lei de Stefan Boltzmann estabelece que a potência total irradiada por um corpo negro é proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Isso significa que pequenas diferenças de temperatura
resultam em grandes variações na quantidade de radiação emitida, um conceito que o James Webb utiliza para distinguir objetos celestes com temperaturas ligeiramente diferentes. Conforme você se move pela manhã, sua nova percepção infravermelha revela a dança microscópica que acontece em todos os materiais ao seu redor. Você começa a compreender que o calor não é apenas uma sensação, mas sim o resultado do movimento vibracional de trilhões de moléculas, e essa vibração é exatamente o que gera a radiação infravermelha que agora consegue enxergar. Ao observar um copo de água, você percebe como as moléculas de H2O estão em constante agitação. A temperatura ambiente de 20 graus Celsius significa que essas moléculas se movem com uma velocidade média de cerca de 500 metros por segundo, mais rápido que um avião comercial. Esse movimento frenético faz com que as moléculas colidam entre si bilhões de vezes por segundo, e cada colisão gera pequenos pulsos de radiação eletromagnética no espectro infravermelho. Você pode visualizar como diferentes materiais respondem de maneira única a essa agitação molecular. O metal de uma colher na mesa conduz calor rapidamente, fazendo com que as vibrações se espalhem de forma homogênea. Isso aparece na sua visão infravermelha como uma distribuição uniforme de radiação. Já a madeira da mesa, sendo um isolante térmico, mostra padrões mais irregulares, onde o calor se concentra em algumas regiões e demora mais para se dispersar. Esta compreensão microscópica do calor é fundamental para entender como o telescópio James Webb funciona. No vácuo do espaço, não existe ar para conduzir calor através de convecção. Então toda a transferência de energia térmica acontece por radiação, exatamente o que você está vendo agora. Objetos no espaço, desde asteroides até galáxias inteiras, irradiam energia infravermelha baseada em sua temperatura interna e na energia que recebem de fontes externas como estrelas. Quando você liga o forno da cozinha, presencia um espetáculo fascinante. A resistência elétrica aquece rapidamente e você pode ver literalmente a energia elétrica sendo convertida em energia térmica. As ondas infravermelhas emanam do elemento aquecedor como ondas em um lago, se espalhando em todas as direções. A intensidade da radiação aumenta dramaticamente conforme a temperatura sobe, seguindo a lei física que governa também as observações do Webb. Ao observar diferentes tipos de comida aquecendo no forno, você nota como cada material absorve e emite radiação infravermelha de maneira característica. Um pedaço de carne absorve e reemite a radiação de forma diferente de um vegetal, que por sua vez se comporta diferentemente de uma massa de pão. Essas diferenças espectrais são como impressões digitais moleculares. Cada tipo de molécula interage com radiação infravermelha em comprimentos de onda específicos. Este princípio de assinatura espectral é uma das ferramentas mais poderosas do James Webb. Quando o telescópio analisa a luz infravermelha de uma nebulosa distante, ele pode identificar exatamente quais elementos químicos estão presentes: hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, baseado em como essas moléculas absorvem e emitem radiação em comprimentos de onda específicos. É como se o universo inteiro fosse um laboratório químico gigantesco, e a radiação infravermelha fosse a linguagem que revela sua composição. Você experimenta segurar diferentes objetos e notar como eles se aquecem com o contato da sua pele. Metais como alumínio conduzem seu calor corporal rapidamente, criando padrões de radiação que se espalham pela superfície do objeto. Materiais como plástico ou borracha aquecem mais lentamente e de forma mais localizada. Essa transferência térmica acontece porque as moléculas da sua pele, vibrando com a energia correspondente a 37 graus Celsius, transferem parte dessa energia cinética para as moléculas do objeto através do contato direto. A água fervente na chaleira cria um espetáculo particularmente impressionante. Você pode ver como o vapor d'água carrega energia térmica para a atmosfera, criando correntes de convecção que sobem em espirais complexas. Cada molécula de vapor é como uma pequena bateria térmica,
carregando energia cinética equivalente a aproximadamente 100 graus Celsius e liberando radiação infravermelha conforme sobe e esfria. Ao sair de casa, você entra em um mundo completamente novo. O jardim, que antes parecia uma paisagem estática de verdes e cores variadas, agora revela uma atividade térmica intensa e fascinante. Cada planta, cada folha, cada flor tem sua própria assinatura infravermelha, contando histórias de fotossíntese, transpiração e ciclos metabólicos que eram completamente invisíveis aos seus olhos anteriores. As folhas das árvores brilham com uma luz infravermelha suave, mas distinta. Você pode ver como elas absorvem intensamente a radiação solar visível para realizar fotossíntese, mas refletem significativamente a radiação infravermelha próxima, uma adaptação evolutiva que evita o superaquecimento. Esta reflexão infravermelha das plantas é tão característica que satélites de observação da Terra a utilizam para monitorar a saúde das florestas e cultivos agrícolas, técnica conhecida como índice de vegetação. Observando mais atentamente, você percebe que as folhas não apenas refletem radiação infravermelha, mas também a emitem ativamente através da transpiração. Cada estômato, os pequenos poros microscópicos na superfície das folhas, funciona como uma miniatura chaminé térmica, liberando vapor d'água aquecido durante o processo de regulação térmica da planta. É como se cada árvore fosse um sistema de refrigeração natural, bombeando água desde as raízes até as folhas e liberando o excesso de calor através da evaporação. Uma grande árvore pode transpirar centenas de litros de água por dia, e você consegue visualizar esse processo como correntes ascendentes de radiação infravermelha. O efeito de resfriamento é tão significativo que a temperatura sob a sombra das árvores pode ser 5 a 10 graus Celsius menor que em áreas expostas ao sol direto. Você está literalmente vendo como as plantas modificam o microclima ao seu redor através da manipulação da energia térmica. Esta observação conecta você diretamente com uma das aplicações mais importantes da astronomia infravermelha. O telescópio James Webb utiliza princípios similares para estudar atmosferas de exoplanetas. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, um fenômeno chamado trânsito, parte da luz estelar atravessa a atmosfera planetária antes de chegar ao telescópio. Diferentes gases na atmosfera absorvem radiação infravermelha em comprimentos de onda específicos, criando uma impressão digital química que revela a composição atmosférica do planeta distante. Ao observar flores de diferentes cores, você descobre que elas têm estratégias térmicas distintas. Flores vermelhas e amarelas, que absorvem mais radiação solar visível, tendem a ser mais quentes e emitir mais radiação infravermelha. Já flores brancas refletem a maior parte da radiação solar e permanecem mais frescas. Algumas flores, particularmente orquídeas e outras espécies tropicais, desenvolveram estruturas especializadas que concentram ou dissipam calor de maneiras específicas para atrair polinizadores ou regular sua temperatura interna. O solo sob seus pés revela uma complexidade térmica surpreendente. Áreas com diferentes tipos de cobertura, terra nua, grama, folhas mortas, pedras, criam um mosaico térmico onde cada superfície absorve, armazena e libera energia solar de forma única. A terra escura absorve intensamente a radiação solar durante o dia e a reemite lentamente durante a noite, funcionando como um reservatório térmico natural. Pedras e rochas, com sua alta capacidade térmica, podem armazenar energia por horas e liberá-la gradualmente. Você nota como pequenos animais interagem com esse ambiente térmico. Um gato dormindo ao sol aparece como uma fonte intensa de radiação infravermelha, sua temperatura corporal de 38 graus Celsius, contrastando claramente com o ambiente. Pássaros em voo criam pequenas assinaturas térmicas móveis, seus corpos aquecidos cortando o ar mais frio. Insetos, com seu metabolismo acelerado, brilham como pequenos pontos de luz infravermelha, especialmente abelhas e borboletas que mantêm temperaturas corporais elevadas para sustentar o voo.
Esta capacidade de detectar vida através de assinaturas térmicas é exatamente uma das esperanças da astrobiologia moderna. O James Webb pode potencialmente detectar gases como vapor d'água, oxigênio, metano e dióxido de carbono em atmosferas de exoplanetas, gases que poderiam indicar atividade biológica. Se existir vida em outros mundos, ela provavelmente modificará a composição atmosférica de forma detectável através da espectroscopia infravermelha. Caminhando pelas ruas da cidade, você se depara com uma sinfonia visual de energia térmica que revela a verdadeira natureza energética da civilização humana. Cada edifício, cada veículo, cada infraestrutura urbana conta uma história de consumo, transformação e dissipação de energia através da radiação infravermelha que agora consegue perceber com clareza extraordinária. Os arranha-céus ao seu redor se transformam em torres térmicas gigantescas. Você pode ver claramente como cada andar tem sua própria assinatura térmica, refletindo o uso de energia pelos ocupantes. Escritórios com muitos computadores e equipamentos eletrônicos brilham mais intensamente que apartamentos residenciais. Áreas com sistemas de ar-condicionado aparecem como regiões mais escuras, na verdade, mais frias, criando um padrão de xadrez térmico na fachada dos edifícios. As janelas de vidro revelam propriedades ópticas fascinantes no espectro infravermelho. Enquanto são transparentes à luz visível, muitos tipos de vidro são opacos ou parcialmente transparentes à radiação infravermelha. Vidros especiais, conhecidos como Low-E, baixa emissividade, foram desenvolvidos especificamente para refletir radiação infravermelha de volta para o interior dos edifícios, reduzindo custos de aquecimento e refrigeração. Você pode literalmente ver como diferentes edifícios utilizam essas tecnologias, pela maneira como manipulam a radiação térmica. O asfalto das ruas cria verdadeiros rios de energia térmica. Durante o dia, absorve intensamente a radiação solar, aquecendo a temperaturas que podem ultrapassar 60 graus Celsius em dias quentes. À noite, essa energia armazenada é lentamente liberada, criando o fenômeno conhecido como ilha de calor urbana. Você observa como o calor sobe das superfícies pavimentadas em ondas visíveis, criando correntes de convecção que influenciam os padrões climáticos locais. Os veículos em movimento aparecem como fontes móveis de radiação infravermelha intensa. Motores de combustão interna, operando a temperaturas de centenas de graus Celsius, irradiam energia térmica não apenas através do sistema de escape, mas também através do capô, radiador e outras superfícies metálicas. Veículos elétricos apresentam assinaturas térmicas diferentes, mais concentradas nas baterias e motores elétricos, que operam a temperaturas consideravelmente menores que motores a combustão. Esta observação da infraestrutura urbana conecta você com uma das aplicações mais práticas da tecnologia infravermelha desenvolvida para o James Webb. Satélites de observação da Terra utilizam detectores infravermelhos similares aos do telescópio para monitorar o consumo energético urbano, identificar vazamentos térmicos em edifícios, detectar incêndios florestais e acompanhar mudanças climáticas. É a mesma tecnologia que permite ao Webb observar galáxias distantes, sendo aplicada para entender nosso próprio planeta. As chaminés industriais na periferia da cidade criam colunas espetaculares de radiação infravermelha. Você pode ver como diferentes tipos de combustível e processos industriais produzem assinaturas térmicas características. Usinas termoelétricas, que convertem combustível fóssil em eletricidade, irradiam energia não apenas pelas chaminés, mas também através de torres de resfriamento e instalações auxiliares. A eficiência energética de diferentes instalações torna-se visualmente óbvia através da quantidade de energia térmica desperdiçada. Sistemas de transporte público revelam padrões interessantes de uso energético. Estações de metrô, com milhares de pessoas transitando, e sistemas de ventilação funcionando continuamente, aparecem como pontos quentes na paisagem urbana. Trens e ônibus criam trilhas térmicas temporárias conforme se movem,
seus sistemas de frenagem dissipando energia cinética na forma de calor através dos freios e rodas. A rede elétrica da cidade torna-se parcialmente visível através da radiação infravermelha. Transformadores elétricos, cabos de alta tensão e subestações aparecem como pontos e linhas de energia térmica. Perdas por resistência elétrica, que representam uma parcela significativa da energia transmitida, manifestam-se como calor dissipado ao longo de toda a infraestrutura elétrica. É uma demonstração visual da segunda lei da termodinâmica, a tendência natural de todos os processos energéticos gerarem alguma quantidade de calor como subproduto. Você percebe que a própria atividade humana está modificando o balanço energético local. O calor metabólico de milhões de pessoas, combinado com o calor residual de bilhões de dispositivos eletrônicos, veículos e sistemas industriais, cria uma assinatura térmica característica das áreas urbanas. Esta pegada térmica da civilização é detectável até mesmo de satélites em órbita, demonstrando como a atividade humana influencia o sistema climático terrestre. Levantando os olhos para o céu, você descobre que a atmosfera terrestre não é o vazio transparente que parecia ser. Na radiação infravermelha, ela se revela como um meio dinâmico e estruturado, onde diferentes gases absorvem e emitem energia em comprimentos de onda específicos, criando um espetáculo tridimensional de processos físicos e químicos que governam o clima do planeta. As nuvens assumem características completamente novas na sua visão infravermelha. Em vez de simples massas de vapor d'água brancas ou cinzas, elas aparecem como estruturas complexas, com diferentes temperaturas e densidades. Nuvens altas, compostas principalmente por cristais de gelo, a temperaturas de 40 graus Celsius ou menos, brilham diferentemente de nuvens baixas, formadas por gotículas de água líquida a temperaturas próximas de 0 graus Celsius. Você pode literalmente ver a altitude das nuvens através de sua temperatura. Quanto mais alta, mais fria e menos intensa sua radiação infravermelha. O vapor d'água na atmosfera, invisível ao olho humano normal, torna-se parcialmente perceptível através de sua interação com a radiação infravermelha. Em dias úmidos, você nota como a atmosfera absorve e reemite radiação térmica em comprimentos de onda específicos, criando uma espécie de neblina térmica que afeta a transmissão de energia entre a superfície terrestre e o espaço. Este fenômeno é fundamental para compreender o efeito estufa natural que mantém a Terra habitável. Diferentes camadas atmosféricas revelam suas características únicas. A troposfera, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, mostra turbulência térmica constante, com correntes ascendentes e descendentes de ar aquecido e resfriado. A estratosfera, mais estável, apresenta variações térmicas mais suaves. Você pode perceber como a temperatura atmosférica diminui com a altitude na troposfera, aproximadamente 6,5 graus Celsius a cada quilômetro de elevação, através das diferenças na radiação infravermelha emitida. Esta compreensão da estrutura atmosférica é crucial para o funcionamento do telescópio James Webb. Posicionado no espaço, além da atmosfera terrestre, o Webb evita completamente a interferência atmosférica que afeta telescópios terrestres. A atmosfera terrestre absorve fortemente várias faixas da radiação infravermelha, criando janelas limitadas, onde observações astronômicas são possíveis do solo. No espaço, o Webb tem acesso ao espectro infravermelho completo, permitindo observações impossíveis de serem realizadas na Terra. Fenômenos meteorológicos ganham uma dimensão completamente nova. Tempestades aparecem como sistemas energéticos massivos, onde você pode visualizar os processos termodinâmicos que as alimentam. Ar quente e úmido sobe rapidamente, criando correntes de convecção intensas que aparecem como torres de radiação infravermelha. Conforme esse ar se eleva e esfria, o vapor d'água condensa, liberando calor latente que intensifica ainda mais o sistema. É como observar máquinas térmicas naturais convertendo energia solar em movimentos atmosféricos complexos.
Ao observar o horizonte durante diferentes horários do dia, você percebe como a radiação infravermelha é afetada pela curvatura da Terra e pela espessura variável da atmosfera. Durante o nascer e pôr do Sol, quando a luz deve atravessar uma camada atmosférica mais espessa, a absorção e dispersão da radiação infravermelha cria efeitos visuais únicos. É o mesmo fenômeno que faz com que o Sol pareça vermelho no horizonte. As frequências azuis são mais dispersas pela atmosfera, deixando passar preferencialmente as frequências vermelhas e infravermelhas. Você começa a perceber como diferentes gases atmosféricos têm assinaturas espectrais características. O dióxido de carbono absorve fortemente radiação infravermelha em comprimentos de onda de aproximadamente 15 micrômetros. O vapor d'água absorve em múltiplas faixas, criando um padrão complexo de absorção. O metano, o ozônio e outros gases traço têm suas próprias impressões digitais espectrais. Essas características permitem que cientistas identifiquem e quantifiquem gases atmosféricos através da espectroscopia infravermelha. Poluição atmosférica torna-se visualmente óbvia na radiação infravermelha. Partículas em suspensão, aerossóis e gases poluentes modificam a transmissão e absorção da radiação térmica de maneiras específicas. Você pode identificar plumas de poluição industrial, escapes veiculares e até mesmo poeira natural levantada pelo vento através de suas interações características com a radiação infravermelha. É uma demonstração visual de como a atividade humana está modificando a composição atmosférica e, consequentemente, o balanço energético do planeta. Ao retornar para casa ao final do dia, você se depara com um aspecto completamente novo da tecnologia moderna que permeia sua vida cotidiana. Dispositivos eletrônicos, que antes pareciam objetos inertes quando desligados, agora revelam uma atividade térmica constante e fascinante. Sua nova percepção infravermelha expõe o mundo oculto da dissipação energética, que torna possível toda a tecnologia digital contemporânea. Seu smartphone, aparentemente frio ao toque, brilha suavemente na radiação infravermelha. Mesmo em modo de espera, o processador continua operando em baixa potência, mantendo conexões de rede, atualizando aplicativos e executando processos de sistema. Você pode ver literalmente como a energia da bateria está sendo convertida em calor através da resistência elétrica dos circuitos internos. Quando você ativa o dispositivo, o brilho infravermelho intensifica imediatamente conforme o processador aumenta sua frequência de operação. O computador em sua mesa revela uma arquitetura térmica complexa. O processador central, CPU, aparece como um pequeno ponto extremamente brilhante, operando a temperaturas que podem ultrapassar 70 graus Celsius durante tarefas intensas. A placa gráfica, GPU, cria sua própria região de calor intenso, especialmente durante renderização de vídeos ou jogos. Memória RAM, disco rígido e até mesmo capacitores minúsculos contribuem para o padrão térmico geral do sistema. O sistema de refrigeração, ventoinhas dissipadores de calor e, em casos avançados, refrigeração líquida, trabalha continuamente para remover esse calor e manter os componentes dentro de temperaturas operacionais seguras. Esta observação conecta você diretamente com um dos maiores desafios enfrentados pelos engenheiros do telescópio James Webb. Detectores infravermelhos são extremamente sensíveis ao calor. Qualquer fonte térmica próxima pode sobrecarregar os sensores delicados e mascarar sinais astronômicos fracos. Por isso, o Webb opera a temperaturas criogênicas de aproximadamente 223 graus Celsius, resfriado por um sistema elaborado que inclui um protetor solar do tamanho de uma quadra de tênis e refrigeração passiva através de radiadores que dissipam calor para o espaço profundo. A rede elétrica de sua casa torna-se parcialmente visível através da radiação infravermelha. Tomadas elétricas sob carga mostram aquecimento devido à resistência dos condutores. Fios elétricos percorrendo as paredes criam trilhas térmicas sutis, mas detectáveis.
Disjuntores e quadros elétricos aparecem como concentrações de atividade térmica. Você percebe que aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida em residências é perdida na forma de calor através da resistência dos condutores, uma demonstração prática da ineficiência energética inerente aos sistemas elétricos. Eletrodomésticos revelam suas estratégias de gestão térmica. Refrigeradores mostram gradientes térmicos interessantes. O compartimento interno permanece frio, enquanto o compressor e as serpentinas traseiras irradiam calor intensamente. Micro-ondas, quando em operação, criam padrões de aquecimento específicos baseados na frequência de 2,4 GHz, que agita moléculas de água nos alimentos. Fornos elétricos distribuem calor de maneira diferente de fornos a gás, cada tecnologia criando assinaturas térmicas características. A iluminação LED, aparentemente eficiente, ainda produz calor como subproduto. Você pode ver como diferentes tipos de lâmpadas LED têm eficiências térmicas variadas. Algumas convertem 90% da energia elétrica em luz visível, outras desperdiçam 30 a 40% na forma de calor. Lâmpadas incandescentes tradicionais, quando ainda funcionam, aparecem como pequenos sóis domésticos, convertendo apenas 5% da energia elétrica em luz visível e desperdiçando 95% como calor infravermelho. Sistemas de aquecimento e refrigeração revelam princípios termodinâmicos fundamentais. Ar-condicionado funciona movendo calor de dentro para fora da casa através de ciclos de compressão e expansão de refrigerante. Você pode ver como o calor é absorvido no evaporador interno, fazendo com que essa unidade apareça mais fria, e rejeitado no condensador externo, que brilha intensamente na radiação infravermelha. É uma demonstração visual da segunda lei da termodinâmica. Calor flui naturalmente de regiões quentes para frias, mas mover calor na direção oposta requer trabalho. Dispositivos de comunicação sem fio criam padrões térmicos únicos. Roteadores Wi-Fi, que operam 24 horas por dia, mostram aquecimento constante devido aos amplificadores de radiofrequência internos. Torres de celular distantes aparecem como pontos de luz infravermelha, seus amplificadores de potência dissipando energia térmica continuamente. Até mesmo seu relógio inteligente contribui para o mosaico térmico pessoal, sua bateria de íon-lítio gerando calor durante ciclos de carga e descarga. Durante a noite, quando as fontes terrestres de calor diminuem e a temperatura ambiente se estabiliza, sua nova percepção infravermelha revela fenômenos celestes que começam a ecoar as descobertas extraordinárias do telescópio James Webb. Olhando para cima, você percebe que sua capacidade expandida de visão está conectando você diretamente com os mesmos processos físicos que o Webb observa em escalas cósmicas inimagináveis. A Lua, aparentemente apenas um disco prateado na luz visível, revela características térmicas fascinantes na radiação infravermelha. Durante a lua cheia, você pode detectar diferenças sutis de temperatura entre diferentes regiões lunares. Áreas que receberam luz solar durante o dia lunar, que dura 2 semanas terrestres, ainda irradiam calor armazenado, enquanto regiões que estão na sombra há dias aparecem significativamente mais frias. Crateras de impacto criam padrões térmicos únicos, com suas bordas elevadas, aquecendo e esfriando de forma diferente do material no fundo das crateras. Esta observação térmica da Lua conecta você diretamente com uma das capacidades do James Webb. O telescópio pode detectar radiação infravermelha de objetos no sistema solar, incluindo luas de planetas distantes, asteroides e cometas. Através da análise térmica, cientistas podem determinar tamanhos, formas, composições e até mesmo velocidades de rotação desses corpos celestes. É a mesma física que você está experimentando, mas aplicada a objetos milhões de vezes mais distantes. Planetas visíveis no céu noturno revelam suas próprias assinaturas térmicas. Vênus, envolvido por uma atmosfera densa de dióxido de carbono que cria um efeito estufa extremo.
mantém temperaturas superficiais de aproximadamente 460 graus Celsius, mais quente que Mercúrio, apesar de estar mais distante do Sol. Você pode perceber essa radiação térmica intensa como um brilho infravermelho distinto. Marte, por outro lado, com sua atmosfera rarefeita, mostra variações térmicas dramáticas entre o dia e a noite marcianos, criando uma assinatura infravermelha mais variável. Júpiter apresenta um fenômeno particularmente interessante. Apesar de receber apenas 1,25 da radiação solar que a Terra recebe, o planeta gigante emite mais energia infravermelha do que absorve do Sol. Você está testemunhando evidência de que Júpiter possui uma fonte interna de calor, energia residual de sua formação há 4,6 bilhões de anos, ainda sendo liberada através de compressão gravitacional gradual. É como observar uma estrela fracassada, um objeto que quase teve massa suficiente para iniciar fusão nuclear em seu núcleo. Estrelas distantes, que aparecem como pontos de luz na visão óptica normal, revelam informações extraordinárias na radiação infravermelha. Diferentes tipos estelares emitem quantidades distintas de energia infravermelha baseadas em suas temperaturas superficiais. Estrelas azuis e brancas com temperaturas de 10.000 a 30,0 graus Celsius emitem principalmente luz visível e ultravioleta. Estrelas vermelhas mais frias com temperaturas de 3.000 a 4.000 graus Celsius irradiam significativamente mais energia no infravermelho próximo. Você começa a compreender como o James Webb utiliza essas diferenças térmicas para estudar populações estelares inteiras. Galáxias distantes contêm bilhões de estrelas com temperaturas variadas, e a análise da radiação infravermelha total permite determinar taxa de formação estelar, composição química e idade das populações estelares. É como analisar a impressão digital térmica de civilizações cósmicas inteiras. A Via Láctea, nossa própria galáxia, torna-se parcialmente visível através de sua radiação infravermelha. Nuvens de poeira interestelar, compostas por grãos microscópicos de silicatos e carbono, absorvem luz estelar visível e a reemitem no infravermelho. Essas regiões, opacas na luz visível, tornam-se transparentes na radiação infravermelha, permitindo observar o centro galáctico e regiões de formação estelar que permaneceriam ocultas de outra forma. Nebulosas de gás e poeira revelam processos de nascimento estelar através de sua radiação térmica. Regiões onde novas estrelas estão se formando aparecem como concentrações de radiação infravermelha, onde a energia gravitacional de colapso está sendo convertida em calor. Protoestrelas, estrelas em formação que ainda não iniciaram fusão nuclear, são detectáveis principalmente através de sua emissão infravermelha, pois ainda estão envoltas em casulos de poeira que bloqueiam luz visível. Você percebe que está observando literalmente o processo de criação cósmica. Cada ponto de radiação infravermelha no céu representa transformações energéticas fundamentais. Fusão nuclear, convertendo hidrogênio em hélio e liberando energia. Colapso gravitacional, aquecendo gás interestelar. Estrelas moribundas ejetando material enriquecido quimicamente de volta ao espaço. A radiação infravermelha é a linguagem universal através da qual o cosmos conta a história de sua evolução. Satélites artificiais ocasionalmente cruzam seu campo de visão, aparecendo como pontos móveis de radiação infravermelha. Esses objetos, aquecidos pela absorção de radiação solar e pelo funcionamento de equipamentos eletrônicos internos, criam assinaturas térmicas características. Alguns satélites possuem painéis solares que absorvem luz visível e convertem parte dela em eletricidade, mas também reemitem energia não utilizada como calor infravermelho. Conforme a noite avança e suas percepções se aprofundam, você começa a compreender um conceito fundamental que conecta sua experiência pessoal com as descobertas revolucionárias do telescópio James Webb. A radiação infravermelha não é apenas energia térmica presente, mas também um registro histórico do passado cósmico. Cada fóton infravermelho que detecta
carrega informações sobre condições físicas e químicas que existiram no momento de sua emissão, às vezes há bilhões de anos. Observando uma vela acesa na janela de sua casa, você percebe como a chama produz radiação infravermelha intensa, devido à combustão de moléculas de cera a temperaturas de aproximadamente 1000 graus Celsius. Essa radiação carrega informações específicas sobre a composição química da combustão. Você pode, teoricamente, identificar a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio através de suas assinaturas espectrais características. É exatamente o mesmo princípio que permite ao James Webb analisar a composição de estrelas, nebulosas e atmosferas planetárias a distâncias de anos-luz. A diferença crucial está na escala temporal. A radiação infravermelha da vela chegou aos seus olhos em nanosegundos após ser emitida. Mas a luz infravermelha de uma estrela distante pode ter viajado por milhões ou bilhões de anos antes de alcançar detectores terrestres. Isso significa que telescópios infravermelhos funcionam como máquinas do tempo, permitindo observar o universo como ele era no passado distante. Você experimenta essa conexão temporal observando diferentes fontes de radiação infravermelha em sua vizinhança. A luz de uma lâmpada LED percorreu apenas alguns metros, representando condições existentes microsegundos atrás. A radiação infravermelha refletida da Lua viajou aproximadamente 1,3 segundos. Você está vendo a Lua como ela estava pouco mais de um segundo atrás. A luz infravermelha do Sol, caso pudesse detectá-la diretamente, teria 8 minutos e 20 segundos de idade, mostrando condições solares do passado recente. Esta arqueologia da luz infravermelha é fundamental para compreender como o James Webb está revolucionando nossa compreensão do cosmos. Quando o telescópio observa galáxias extremamente distantes, ele está literalmente vendo como o universo era quando era jovem. Galáxias a 13 bilhões de anos-luz de distância são observadas como eram quando o universo tinha apenas 800 milhões de anos, cerca de 6% de sua idade atual. É como descobrir fotografias de sua própria infância cósmica. O conceito de redshift cosmológico torna-se intuitivo através de sua nova percepção. Conforme o universo se expande, o espaço entre galáxias distantes e a Terra está se alongando. Esse alongamento do espaço estica também os comprimentos de onda da radiação eletromagnética viajando através dele. Luz que foi emitida originalmente como radiação visível ou ultravioleta por estrelas em galáxias primitivas pode ser esticada até comprimentos de onda infravermelhos no momento em que chega ao James Webb. Você pode visualizar esse efeito imaginando ondas em uma superfície elástica que está sendo esticada. Conforme a superfície se expande, as ondas ficam mais longas, maior comprimento de onda. No universo, isso significa que galáxias mais distantes e, portanto, mais antigas, aparecem mais vermelhas e, para as mais distantes, deslocadas para o infravermelho. O James Webb foi especificamente projetado para detectar essa radiação infravermelha deslocada de objetos primordiais. Observando a diversidade de fontes infravermelhas ao seu redor, desde o calor corporal até equipamentos eletrônicos, você percebe que cada uma conta uma história temporal diferente. O calor residual de um forno que foi desligado há 1 hora ainda irradia energia armazenada em sua massa térmica. Paredes de uma casa construída décadas atrás mostram padrões térmicos que refletem materiais e técnicas de construção do passado. É como se cada objeto fosse um arquivo térmico de sua própria história. Esta perspectiva temporal da radiação infravermelha conecta processos cotidianos com descobertas cosmológicas fundamentais. O James Webb pode detectar radiação infravermelha de supernovas que explodiram há milhões de anos, mas cujos ecos térmicos ainda reverberam através de nebulosas em expansão. Pode observar estrelas formadas a partir de material ejetado por gerações anteriores de estrelas, rastreando a evolução química do universo através de análises espectrais infravermelhas. Você começa a compreender que a radiação infravermelha é literalmente
a memória térmica do universo. Cada fóton carrega informações codificadas sobre as condições físicas e químicas no momento e local de sua origem. Coletivamente, bilhões de fótons infravermelhos detectados pelo Webb reconstroem a história da formação estelar, evolução galáctica e enriquecimento químico cósmico ao longo de 13,8 bilhões de anos de evolução universal. À medida que sua compreensão se aprofunda durante as primeiras horas da madrugada, você começa a perceber que a radiação infravermelha não é apenas uma onda clássica de energia, mas também manifesta propriedades quânticas fundamentais que conectam sua experiência cotidiana com os princípios mais profundos da física moderna. Cada fóton infravermelho que detecta é uma partícula discreta de energia, e sua interação com a matéria revela a natureza dual onda-partícula que governa todo o universo eletromagnético. Observando uma xícara de café esfriando lentamente, você percebe que a radiação infravermelha não é emitida de forma contínua, mas em pacotes discretos de energia chamados fótons. Cada fóton infravermelho carrega uma quantidade específica de energia determinada pela famosa equação de Planck, E = hxf, onde h é a constante de Planck e f é a frequência da radiação. Para a radiação infravermelha típica com comprimento de onda de 10 micrômetros, cada fóton carrega aproximadamente 1,2410 joules de energia, uma quantidade minúscula, mas fundamental. A temperatura do café determina não apenas a intensidade total da radiação infravermelha emitida, mas também a distribuição de frequências dos fótons individuais. Conforme o café esfria de 60 para 40 graus Celsius, você pode perceber como o pico de emissão se desloca para comprimentos de onda ligeiramente maiores, seguindo a lei de deslocamento de Wien. Este princípio é fundamental para o funcionamento do James Webb. Diferentes temperaturas de objetos astronômicos produzem picos de emissão em comprimentos de onda infravermelhos específicos. Você experimenta apontar sua nova visão infravermelha para diferentes materiais e nota como cada um interage de forma única com fótons infravermelhos. Metais, com seus elétrons livres, refletem eficientemente radiação infravermelha, razão pela qual aparecem mais escuros em sua visão térmica. Materiais isolantes como plásticos e cerâmicas absorvem fótons infravermelhos e os reemitem rapidamente, aparecendo como superfícies uniformemente radiantes. Vidro comum é opaco a muitos comprimentos de onda infravermelhos, enquanto materiais especiais como germânio e silício são transparentes. Esta interação quântica entre fótons e matéria é exatamente o que permite ao James Webb funcionar. Os detectores do telescópio são feitos de materiais semicondutores especiais, como arseneto de índio e galho, InGaAs, ou telureto de mercúrio e cádmio, HgCdTe, que foram projetados para absorver fótons infravermelhos e converter sua energia em sinais elétricos detectáveis. Cada fóton astronômico que chega ao detector cria uma cascata de elétrons que pode ser medida e quantificada. A sensibilidade extrema necessária para a astronomia infravermelha torna-se evidente quando você considera a energia dos fótons individuais. Um fóton infravermelho de uma galáxia distante pode ter viajado bilhões de anos-luz, chegando ao telescópio com energia suficiente para liberar apenas alguns elétrons em um detector. O James Webb deve ser capaz de detectar sinais tão fracos quanto alguns poucos fótons por segundo, uma sensibilidade que requer isolamento térmico extraordinário e eletrônica de baixo ruído. Você observa como sua própria pele emite fótons infravermelhos continuamente. A temperatura corporal de 37 graus Celsius corresponde a um pico de emissão em aproximadamente 9,3 micrômetros de comprimento de onda. Sua pele está literalmente bombardeando o ambiente com trilhões de fótons infravermelhos por segundo, cada um carregando informação sobre sua temperatura e composição química. É uma demonstração pessoal dos mesmos processos que permitem ao Webb analisar composições de atmosferas planetárias e superfícies de luas distantes. O fenômeno da radiação do corpo negro, que descreve como objetos quentes,
emitem radiação eletromagnética torna-se visualmente evidente. Você pode ver como objetos a diferentes temperaturas emitem espectros infravermelhos característicos. Uma resistência elétrica, aquecida a 200 graus Celsius, emite um espectro diferente de uma lâmpada incandescente a 2000 graus Celsius. Essa dependência espectral da temperatura permite que astrônomos determinem temperaturas de estrelas, planetas e poeira interestelar através de análises espectrais infravermelhas. Efeitos quânticos mais sutis começam a se manifestar em sua percepção expandida. Você nota que a emissão de fótons não é perfeitamente uniforme no tempo, mas mostra flutuações estatísticas, o ruído de fóton que resulta da natureza quântica discreta da radiação. Essas flutuações são fundamentais para determinar os limites de sensibilidade de qualquer detector infravermelho, incluindo aqueles usados no James Webb. A interação entre fótons infravermelhos e moléculas específicas revela a espectroscopia vibracional, que é uma das ferramentas mais poderosas da astronomia moderna. Diferentes moléculas absorvem fótons infravermelhos em frequências específicas que correspondem às energias de vibração de suas ligações químicas. Água absorve fortemente em 2,7 e 6,1 micrômetros, dióxido de carbono em 4,3 e 15 micrômetros, metano em 3,3 e 7,7 micrômetros. Essas impressões digitais espectrais permitem identificar composições químicas de objetos astronômicos com precisão extraordinária. Com o avançar da madrugada, sua percepção infravermelha revelou uma compreensão profunda de como processos físicos locais se conectam com fenômenos cósmicos observados pelo telescópio James Webb. Agora você percebe que sua casa, sua cidade e até mesmo seu próprio corpo funcionam como laboratórios em miniatura, onde os mesmos princípios físicos que governam estrelas, galáxias e a evolução do universo estão constantemente em operação. Observando uma gota de água evaporando de uma superfície quente, você testemunha um processo análogo ao que acontece em atmosferas estelares. A energia térmica fornece às moléculas de H2O velocidade suficiente para escapar das forças intermoleculares que as mantêm na fase líquida. Similarmente, estrelas perdem massa constantemente através de ventos estelares, partículas de alta energia escapando da fotosfera estelar e sendo ejetadas para o espaço interestelar. O James Webb pode detectar esses ventos estelares através de suas assinaturas espectrais infravermelhas, revelando como estrelas enriquecem o meio interestelar com elementos pesados. Quando você acende um fogão a gás, presencia uma reação de combustão que espelha processos de fusão nuclear estelar em escala molecular. Metano, CH4, reage com oxigênio, O2, para produzir dióxido de carbono, CO2, água, H2O e energia térmica. Embora essa seja uma reação química e não nuclear, ela demonstra como a reorganização de ligações atômicas libera energia armazenada. Nas estrelas, prótons de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando energia através da famosa equação E=mc2, sustentando a radiação estelar por bilhões de anos. A evaporação e condensação de vapor d'água em sua cozinha modela ciclos atmosféricos que o Webb observa em exoplanetas. Quando o vapor d'água condensa em superfícies frias, libera calor latente, aproximadamente 2.260 joules por grama de água. Este processo de liberação de energia durante mudanças de fase é fundamental para entender atmosferas planetárias. Planetas com ciclos hidrológicos ativos mostram assinaturas espectrais características que o Webb pode detectar, potencialmente indicando condições adequadas para a vida. Observando como diferentes materiais conduzem calor em sua casa, você compreende processos de transferência energética que operam em escalas astronômicas. Condução térmica através de sólidos, convecção em fluidos e radiação através do vácuo são os três mecanismos fundamentais de transferência de energia que governam desde o aquecimento de sua residência até a evolução de estrelas massivas.
No interior estelar, energia produzida pela fusão nuclear no núcleo leva milhares de anos para alcançar a superfície através de radiação e convecção. Seu micro-ondas demonstra como radiação eletromagnética interage seletivamente com matéria. A frequência de 2,4 GHz é especificamente escolhida para fazer moléculas de água vibrarem, aquecendo alimentos de dentro para fora. Este princípio de aquecimento dielétrico é análogo a como radiação estelar aquece poeira interestelar. Grãos microscópicos de silicatos e carbono absorvem radiação ultravioleta e visível de estrelas próximas, aquecendo e reemitindo energia no infravermelho, exatamente o que o Webb detecta para estudar regiões de formação estelar. A cristalização de sal em uma solução evaporando revela processos de formação mineral que acontecem em discos protoplanetários. Conforme a água evapora, a concentração de sal aumenta até atingir supersaturação quando cristais começam a se formar. Similarmente, discos de gás e poeira ao redor de estrelas jovens passam por processos de condensação e agregação que eventualmente formam planetas. O Webb pode observar esses discos protoplanetários e identificar diferentes espécies moleculares através de espectroscopia infravermelha. Quando você observa fumaça subindo de uma vela, testemunha a convecção térmica que modela a circulação atmosférica planetária. Ar aquecido pela chama torna-se menos denso e sobe, criando correntes de convecção. Em planetas, diferenças de temperatura entre regiões equatoriais e polares criam sistemas de circulação atmosférica em grande escala. O Webb pode detectar essas circulações através de variações térmicas em mapas infravermelhos de exoplanetas, revelando padrões climáticos em mundos distantes. A oxidação lenta do ferro, visível como ferrugem, demonstra como elementos químicos interagem para formar compostos mais complexos. Este processo de diferenciação química é fundamental para a evolução planetária. Planetas rochosos passam por processos de diferenciação, onde elementos pesados migram para o núcleo, enquanto compostos mais leves formam crostas e atmosferas. O Webb pode estudar composições de superfícies planetárias e luas através de análises espectrais infravermelhas. Seu aquário, se você tem um, funciona como um ecossistema fechado que modela habitabilidade planetária. Plantas aquáticas produzem oxigênio através de fotossíntese. Peixes consomem oxigênio e produzem dióxido de carbono, e bactérias decompõem material orgânico. Este delicado equilíbrio químico é análogo ao que os cientistas procuram em atmosferas de exoplanetas. A presença simultânea de oxigênio e vapor d'água, detectável pelo Webb, poderia indicar atividade biológica em mundos distantes. Quando você respira, participa de um ciclo de troca gasosa que espelha interações atmosfera-biosfera planetárias. Seus pulmões extraem oxigênio do ar e liberam dióxido de carbono, modificando ligeiramente a composição atmosférica local. Em escala planetária, a vida pode modificar dramaticamente composições atmosféricas. A atmosfera terrestre contém 21% de oxigênio, principalmente devido à fotossíntese, uma assinatura biológica que o Webb poderia detectar se observasse a Terra de outro sistema estelar. Nas horas que precedem o amanhecer, sua percepção infravermelha atingiu um nível de sofisticação que permite compreender como a radiação que você detecta é apenas uma pequena parte de uma sinfonia eletromagnética muito mais ampla que permeia todo o universo. Você percebe que o espectro infravermelho é como uma seção de uma orquestra cósmica, onde cada frequência contribui para a história completa da evolução universal que o telescópio James Webb está decifrando. Sintonizando um rádio antigo em sua casa, você percebe que as ondas de rádio são primas de longo comprimento de onda, da radiação infravermelha que agora detecta. Ambas são radiação eletromagnética, diferindo apenas em frequência e energia. Ondas de rádio FM têm comprimentos de onda de metros, enquanto a radiação infravermelha tem comprimentos de onda de micrômetros, uma diferença de 1 milhão de vezes, mas fundamentalmente a mesma física.
Esta continuidade espectral significa que o universo emite radiação em todas as frequências, cada uma revelando aspectos diferentes dos mesmos objetos astronômicos. O forno micro-ondas em sua cozinha opera na fronteira entre ondas de rádio e radiação infravermelha, usando frequência de 2,4 GHz, comprimento de onda de 12,5 centímetros. Esta frequência foi escolhida porque faz moléculas de água rotacionar vigorosamente, convertendo energia eletromagnética em movimento molecular e, consequentemente, calor. No espaço, esta mesma frequência é emitida naturalmente por nuvens de vapor d'água, em regiões de formação estelar. O Webb pode detectar essas emissões para mapear distribuições de água em berçários estelares. Sua lâmpada fluorescente revela como átomos emitem radiação em frequências específicas. Vapores de mercúrio no interior do tubo absorvem energia elétrica e a reemitem como radiação ultravioleta, que é então convertida em luz visível pelo revestimento fosforescente. Este processo de excitação e emissão atômica é idêntico ao que acontece em nebulosas iluminadas por estrelas quentes. O Webb detecta linhas de emissão infravermelhas de átomos e moléculas em nebulosas, revelando composições químicas, temperaturas e densidade do gás interestelar. O controle remoto da televisão utiliza LEDs infravermelhos para comunicação, operando em comprimentos de onda próximos aos que sua nova visão detecta. Cada pressão de botão cria pulsos codificados de radiação infravermelha que carregam informação digital. Similarmente, pulsares, estrelas de nêutrons em rotação rápida, emitem pulsos regulares de radiação eletromagnética em múltiplas frequências, incluindo infravermelhos. Esses faróis cósmicos permitem que astrônomos testem teorias de gravitação extrema e estudem propriedades da matéria em densidades inacreditáveis. Observe seu telefone celular durante uma chamada. Embora não possa ver as ondas de rádio que carregam sua voz, você compreende que informação está sendo codificada em radiação eletromagnética e transmitida através do espaço. Este princípio é fundamental para a radioastronomia e, por extensão, para a busca por inteligência extraterrestre. Se civilizações avançadas existem, elas poderiam estar transmitindo informação através de radiação eletromagnética detectável pelos telescópios terrestres. A luz solar que começa a filtrar através das janelas carrega informação codificada em todas as frequências eletromagnéticas. Luz visível revela a temperatura superficial solar de aproximadamente 5.778 Kelvin. Radiação ultravioleta indica atividade na cromosfera solar. Radiação infravermelha mostra estruturas térmicas na fotosfera. Ondas de rádio revelam campos magnéticos e ejeções de plasma. O James Webb, observando estrelas distantes no infravermelho, detecta informações complementares àquelas obtidas por telescópios ópticos e radiotelescópios. Quando você liga um aparelho eletrônico, ele inevitavelmente gera interferência eletromagnética em múltiplas frequências, desde ondas de rádio até infravermelhos. Esta poluição eletromagnética é um subproduto inevitável da tecnologia moderna. Ironicamente, a civilização humana está inadvertidamente transmitindo sua presença para o cosmos através dessas emissões. Uma civilização aliena com tecnologia suficientemente avançada poderia detectar a Terra como um planeta tecnologicamente ativo através de suas emissões eletromagnéticas artificiais. A antena parabólica em um prédio próximo demonstra como superfícies curvadas podem focalizar radiação eletromagnética. O mesmo princípio óptico que concentra ondas de rádio de satélites é usado pelo espelho primário do James Webb para coletar radiação infravermelha de objetos astronômicos. O espelho segmentado hexagonal do Webb, com 6,5 metros de diâmetro, é essencialmente uma antena gigantesca, projetada para frequências infravermelhas em vez de ondas de rádio. Você percebe que sua própria experiência de detectar radiação infravermelha é análoga ao que detectores astronômicos fazem, mas em escalas vastamente diferentes.
Seus detectores biológicos respondem a fótons infravermelhos de objetos próximos e quentes. O Webb detecta fótons infravermelhos que viajaram bilhões de anos-luz através do espaço, carregando informação sobre o universo primordial. Ambos os processos dependem da mesma interação fundamental entre radiação eletromagnética e matéria. A temperatura do fundo cósmico de micro-ondas, radiação remanescente do Big Bang, é de aproximadamente 2,7 Kelvin acima do zero absoluto. Esta radiação, descoberta em 1965, permeia todo o universo e representa o eco térmico da criação cósmica. Embora seja principalmente detectável em frequências de micro-ondas, sua cauda espectral se estende para o infravermelho distante. O Webb, embora não projetado especificamente para estudar o fundo cósmico, opera em um universo banhado por esta radiação primordial. Quando o Sol nasce e sua experiência de percepção infravermelha expandida completa um ciclo completo de 24 horas, você se encontra na fronteira entre o conhecido e o desconhecido, exatamente onde o telescópio James Webb está empurrando os limites da compreensão humana sobre o universo. Sua jornada pessoal através da radiação infravermelha espelha a jornada da humanidade em direção a descobertas que podem fundamentalmente alterar nossa compreensão da existência. A luz solar matinal, agora visível tanto no espectro óptico normal quanto no infravermelho expandido, carrega informação sobre processos nucleares que aconteceram no núcleo solar há aproximadamente 100 mil anos. Fótons produzidos pela fusão nuclear demoram tanto tempo para migrar do núcleo denso até a superfície solar devido às incontáveis absorções e reemissões durante a jornada. Esta idade da luz solar demonstra como a radiação que detectamos sempre carrega informação histórica, um princípio fundamental que torna possível usar telescópios como máquinas do tempo. Refletindo sobre tudo o que observou durante a noite, você compreende que cada fóton infravermelho que detectou era parte de uma rede informacional cósmica que conecta todos os processos físicos no universo, desde a radiação térmica de sua xícara de café até os primeiros sinais de galáxias formadas quando o universo tinha apenas 400 milhões de anos. Tudo está interconectado através dos mesmos princípios físicos fundamentais que governam a radiação eletromagnética. O James Webb está atualmente observando objetos tão distantes que sua luz infravermelha foi emitida quando as primeiras estrelas estavam se formando. Essas estrelas população 3 eram compostas quase inteiramente de hidrogênio e hélio, os únicos elementos abundantes logo após o Big Bang. Quando essas estrelas massivas explodiram como supernovas, dispersaram elementos pesados como carbono, oxigênio, silício e ferro pelo espaço interestelar, tornando possível a formação de planetas rochosos e, eventualmente, vida como a conhecemos. Você percebe que sua própria existência depende diretamente desses processos astronômicos antigos. O carbono em suas moléculas orgânicas, o cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue, todos foram forjados no interior de estrelas massivas há bilhões de anos. A expressão poética, somos feitos de poeira estelar, torna-se uma realidade científica tangível quando compreendida através da perspectiva da evolução química cósmica que o Webb está documentando. As moléculas orgânicas complexas que o Webb está detectando em nuvens interestelares e cometas podem ser precursoras dos compostos que eventualmente levaram à vida na Terra. Aminoácidos, bases nucleotídicas e outras moléculas biologicamente relevantes podem se formar naturalmente no espaço através de reações químicas catalisadas por radiação estelar e raios cósmicos. Esta química prebiótica sugere que os ingredientes para a vida podem ser ubíquos no universo, aumentando as possibilidades de que a vida seja um fenômeno comum em escala cósmica. O conceito de habitabilidade planetária está sendo revolucionado pelas observações infravermelhas do Webb. Tradicionalmente, a zona habitável ao redor de uma estrela era definida como a região onde água líquida poderia existir na superfície planetária. Porém, o Webb está revelando que luas geladas no sistema solar exterior,
como Europa, Encéladus e Titã, podem abrigar oceanos subterrâneos aquecidos por forças de maré gravitacional. Essas descobertas expandem dramaticamente o número de mundos potencialmente habitáveis no universo. Sua experiência pessoal com a detecção de radiação infravermelha conecta você diretamente com uma das questões mais profundas da ciência moderna. Estamos sozinhos no universo? O Webb possui a sensibilidade necessária para detectar assinaturas atmosféricas de vida em exoplanetas próximos. A presença simultânea de oxigênio, vapor d'água e ozônio em uma atmosfera planetária seria uma forte evidência de atividade biológica, pois esses gases não podem coexistir em equilíbrio químico sem reposição constante por processos biológicos. Tecnologias desenvolvidas para o James Webb estão sendo adaptadas para aplicações terrestres que podem beneficiar diretamente a humanidade. Detectores infravermelhos ultrassensíveis estão revolucionando diagnósticos médicos, permitindo detecção precoce de câncer através de assinaturas térmicas celulares. Sistemas de refrigeração criogênica estão sendo utilizados para preservar órgãos para transplante por períodos mais longos. Técnicas de processamento de sinais desenvolvidas para a astronomia estão melhorando sistemas de comunicação e análise de dados em múltiplas áreas. A busca por vida extraterrestre inteligente pode ser transformada pelas capacidades do Webb. Civilizações tecnologicamente avançadas poderiam modificar deliberadamente suas atmosferas planetárias ou construir estruturas detectáveis no infravermelho. Tecnoassinaturas como poluição industrial, iluminação artificial em larga escala ou megaestruturas espaciais poderiam ser identificáveis através de análises espectrais detalhadas. O Webb está essencialmente expandindo nossa capacidade de procurar evidências de inteligência no cosmos. Questões fundamentais sobre a natureza da matéria escura e energia escura podem ser abordadas através de observações infravermelhas de alta precisão. Embora esses componentes misteriosos não emitam radiação diretamente, seus efeitos gravitacionais influenciam a formação e evolução de estruturas cósmicas observáveis. O Webb pode detectar distorções sutis na distribuição de galáxias causadas por lentes gravitacionais, fornecendo pistas sobre a natureza dessas componentes que constituem 95% do universo. Sua jornada pessoal, através da percepção infravermelha, revelou que a realidade contém camadas de informação que normalmente permanecem ocultas aos sentidos humanos. Similarmente, o universo pode conter aspectos fundamentais da realidade que ainda estão além de nossa compreensão atual. O Webb é uma ferramenta que permite à humanidade detectar e interpretar essas camadas ocultas da existência cósmica. A colaboração internacional necessária para construir e operar o James Webb demonstra como a exploração científica une a humanidade em torno de objetivos comuns. Engenheiros, cientistas e técnicos de dezenas de países trabalharam por décadas para tornar esta missão possível. As descobertas do Webb pertencem a toda a humanidade, independentemente de nacionalidade, religião ou ideologia. Um exemplo de como a ciência transcende divisões artificiais e nos conecta como uma única espécie explorando sua origem cósmica. Paradoxalmente, quanto mais aprendemos sobre o universo através de instrumentos como o Webb, mais percebemos a vastidão do que ainda não sabemos. Cada descoberta revela novas questões, cada resposta gera dúzias de perguntas adicionais. Esta é a natureza da investigação científica, um processo infinito de descoberta que continuamente expande os horizontes do conhecimento humano. À medida que o dia avança e sua experiência extraordinária com a percepção infravermelha se aproxima do fim, você se encontra contemplando a convergência profunda entre sua jornada pessoal e as descobertas revolucionárias que o telescópio James Webb continua fazendo no cosmos. Há uma simetria poética entre sua capacidade expandida de ver radiação térmica local e a capacidade do Webb de detectar os sinais térmicos mais distantes e antigos do universo. Observando sua casa banhada pela luz solar matinal, agora visível tanto no espectro óptico quanto no infravermelho,
Você percebe que está literalmente vendo a energia que viajou 150 milhões de quilômetros em 8 minutos e 20 segundos. Esta radiação solar carrega informação sobre reações de fusão nuclear que aconteceram no núcleo solar há aproximadamente 1 milhão de anos, o tempo necessário para a energia migrar do centro até a superfície do Sol. Você está detectando história cósmica em tempo real. O Webb, posicionado no ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, está simultaneamente detectando radiação infravermelha que viajou bilhões de anos-luz através do espaço intergaláctico. Essa radiação carrega informação sobre o universo quando ele tinha apenas uma fração de sua idade atual. Tanto você quanto o Webb estão funcionando como arqueólogos cósmicos, decifrando história através da análise de radiação eletromagnética. Seus equipamentos eletrônicos domésticos, que durante a noite revelaram complexos padrões de dissipação térmica, operam baseados nos mesmos princípios físicos fundamentais que governam o funcionamento dos detectores infravermelhos do Webb. Semicondutores em seu smartphone convertem energia elétrica em luz e calor através de movimentos de elétrons entre bandas de energia. Exatamente o processo inverso que detectores astronômicos usam para converter fótons infravermelhos em sinais elétricos mensuráveis. A compreensão que você desenvolveu sobre transferência de calor e radiação térmica conecta diretamente com processos que determinam habitabilidade planetária. O delicado equilíbrio entre energia solar recebida e energia infravermelha irradiada de volta ao espaço determina se um planeta pode manter temperaturas adequadas para a água líquida. O Webb está estudando esses balanços energéticos em exoplanetas, procurando mundos com condições similares àquelas que permitiram o desenvolvimento da vida na Terra. Sua experiência com diferentes materiais absorvendo e emitindo radiação infravermelha de maneiras características revelou o princípio fundamental da espectroscopia. Cada elemento químico e cada composto molecular tem uma impressão digital espectral única. O Webb utiliza este princípio para determinar composições de atmosferas planetárias, superfícies de asteroides e nuvens de gás interestelar. É literalmente química à distância, análise laboratorial de objetos separados por anos-luz. Os padrões de convecção térmica que você observou, desde vapor subindo de uma xícara de café até correntes de ar quente em sua casa, modelam fenômenos atmosféricos planetários em grande escala. Diferenças de temperatura entre regiões equatoriais e polares de planetas criam sistemas de circulação que redistribuem energia e determinam padrões climáticos. O Webb pode mapear essas circulações através de observações térmicas de exoplanetas durante suas rotações. A natureza quântica da radiação infravermelha, manifestada na emissão de fótons discretos que você aprendeu a compreender, é fundamental para a extrema sensibilidade necessária em astronomia infravermelha. O Webb deve detectar sinais tão fracos que chegam apenas alguns fótons por minuto de objetos distantes. Esta sensibilidade quântica permite observar fenômenos que eram completamente inacessíveis a gerações anteriores de telescópios. Sua observação de como a vida influencia padrões térmicos, plantas transpirando, animais mantendo temperatura corporal, ecossistemas modificando microclimas, conecta com a busca astrobiológica por sinais de vida em outros mundos. Atividade biológica modifica composições atmosféricas de maneiras detectáveis espectralmente. O Webb pode potencialmente detectar gases como oxigênio, ozônio e vapor d'água em combinações que indicariam processos biológicos ativos. A interconexão que você descobriu entre diferentes escalas de fenômenos térmicos, desde moléculas vibrando até sistemas climáticos planetários, reflete uma verdade fundamental sobre o universo. Os mesmos princípios físicos operam em todas as escalas, desde o quântum até o cosmológico. Esta universalidade das leis físicas é o que torna possível compreender estrelas distantes através de experimentos laboratoriais terrestres. Você percebe que sua jornada através da percepção infravermelha expandida
é uma metáfora para a jornada da humanidade em direção à compreensão cósmica. Assim como sua visão revelou aspectos ocultos da realidade cotidiana, telescópios como o Webb revelam aspectos ocultos da realidade universal. Ambos os processos expandem consciência através da detecção de informação previamente inacessível. A tecnologia que torna possível o James Webb representa décadas de colaboração internacional e avanços em múltiplas disciplinas científicas. Cada componente, desde espelhos de berílio revestidos de ouro até detectores de telureto de mercúrio operando a temperaturas criogênicas, representa o culminar de conhecimento humano em física, engenharia, ciência de materiais e tecnologia espacial. É uma expressão tecnológica de nossa curiosidade científica coletiva. Conforme sua experiência extraordinária com a percepção infravermelha chega ao fim, você se encontra transformado pela compreensão de que vive imerso em um oceano de radiação eletromagnética que conecta cada átomo de seu corpo com as estrelas mais distantes do universo observável. O telescópio James Webb não é apenas um instrumento científico distante, mas uma extensão da capacidade humana de perceber e compreender a realidade cósmica da qual fazemos parte integral. Ao observar pela última vez sua casa com visão infravermelha expandida, você percebe que cada objeto ao seu redor está participando de uma dança energética universal. Moléculas vibrando em suas paredes estão conectadas através dos princípios fundamentais da termodinâmica, com processos nucleares acontecendo no núcleo de estrelas a milhares de anos-luz de distância. A energia que aquece sua casa hoje começou como fusão nuclear no Sol, viajou através do vácuo espacial na velocidade da luz, e agora está sendo redistribuída através de sua residência, seguindo as mesmas leis físicas que governam a evolução de galáxias inteiras. A radiação infravermelha, que você pode agora detectar, revela a continuidade fundamental entre vida e cosmos. Seu corpo, mantendo temperatura de 37 graus Celsius através de metabolismo bioquímico complexo, está irradiando aproximadamente 100 watts de energia térmica, equivalente a uma lâmpada incandescente brilhante. Esta energia metabólica origina-se de alimentos que cresceram através de fotossíntese, convertendo radiação solar em energia química. Você é literalmente uma manifestação biológica de energia estelar processada. Cada respiração que você toma conecta você ao ciclo carbono cósmico. O dióxido de carbono que expira contém átomos de carbono que foram forjados no interior de estrelas massivas, dispersados pelo espaço através de explosões de supernova, incorporados em nuvens moleculares interestelares, condensados durante a formação do sistema solar e eventualmente incorporados em moléculas orgânicas terrestres. O Webb está observando este mesmo ciclo operando em escalas galácticas, rastreando como elementos pesados são criados, distribuídos e reciclados através do cosmos. Sua compreensão expandida da espectroscopia infravermelha revela que informação está constantemente sendo transmitida através do universo via radiação eletromagnética. Cada fóton carrega dados sobre condições físicas e químicas no local e momento de sua emissão. O universo é essencialmente um sistema de comunicação massivo onde informação flui constantemente entre todas as regiões através de radiação em múltiplas frequências. O Webb funciona como um receptor universal, decodificando mensagens cósmicas escritas na linguagem da física. A busca por vida extraterrestre, facilitada pelas capacidades espectrais do Webb, torna-se pessoalmente relevante quando você compreende que vida é fundamentalmente um processo de organização e dissipação de energia. Vida na Terra captura energia solar, a organiza temporariamente em estruturas complexas, organismos, e eventualmente a dissipa de volta ao ambiente como calor. Se vida existe em outros mundos, ela deve operar através dos mesmos princípios termodinâmicos, criando assinaturas detectáveis através de modificações atmosféricas ou padrões térmicos anômalos. A exploração científica representa a extensão natural da curiosidade humana,
sobre nossa origem e lugar no universo. O web é uma expressão tecnológica desta curiosidade ancestral. O mesmo impulso que levou nossos antepassados a observar estrelas e criar mitologias está agora nos permitindo detectar exoplanetas e estudar a formação de galáxias primordiais. Ciência é mitologia que funciona. Histórias sobre a realidade que podem ser testadas e refinadas através de observação e experimentação. Você percebe que conhecimento científico é um patrimônio coletivo da humanidade que transcende fronteiras nacionais, culturais e temporais. As descobertas do web pertencem tanto a você quanto a qualquer cientista profissional. Dados astronômicos são públicos e acessíveis, permitindo que qualquer pessoa com curiosidade e dedicação participe da exploração cósmica. Democratização do conhecimento através da tecnologia está transformando toda a humanidade em uma civilização exploradora. A humildade cósmica emerge naturalmente da compreensão de escalas universais. Sua casa, sua cidade, seu planeta são insignificantes em termos de tamanho quando comparados com galáxias contendo centenas de bilhões de estrelas. Porém, esta perspectiva não diminui a importância da experiência humana. Pelo contrário, ela a torna ainda mais preciosa e improvável. Consciência capaz de compreender o universo pode ser extremamente rara, tornando cada mente humana um fenômeno cósmico extraordinário. O futuro da exploração espacial dependerá de gerações futuras, continuando a tradição de curiosidade científica e colaboração internacional. Telescópios ainda mais avançados que o web estão sendo planejados, capazes de detectar biosassinaturas em atmosferas de exoplanetas similares à Terra e possivelmente responder à questão fundamental sobre nossa solidão cósmica. Sua experiência com percepção infravermelha expandida é um vislumbre do tipo de expansão sensorial que pode ser possível através de tecnologia futura. Conforme sua visão infravermelha gradualmente retorna ao normal, você mantém a compreensão profunda de que vive em um universo muito mais rico, dinâmico e interconectado do que aparenta a percepção sensorial limitada. Radiação infravermelha continua fluindo através de cada momento de sua existência, carregando informação sobre processos térmicos locais e cósmicos. O James Webb continua sua missão de decodificar esta informação em escalas que abrangem desde exoplanetas próximos até galáxias formadas quando o universo era jovem. Você é simultaneamente observador e participante na história cósmica que o web está documentando. Sua existência é consequência direta de processos estelares que o telescópio observa. Nucleossíntese em núcleos estelares, explosões de supernova distribuindo elementos pesados, formação de sistemas planetários, evolução química que torna possível a complexidade biológica. Compreender o cosmos é, fundamentalmente, compreender nossa própria natureza e origem. A jornada através da percepção infravermelha expandida termina, mas a jornada da descoberta cósmica continua. Cada observação do web adiciona novos capítulos à história universal, que inclui você como protagonista consciente. O infinito não está apenas nas distâncias imensas entre galáxias, mas também na profundidade infinita de compreensão que a mente humana pode alcançar sobre a realidade da qual emerge. Você retorna à percepção normal com uma apreciação transformada pela invisível radiação infravermelha, que permeia constantemente sua existência, conectando-o eternamente com o cosmos que o James Webb observa e a humanidade busca compreender.